Pode começar? Vocês estão copiando, né? Espera assim. Letrinha feia da feia. Vendo esses copiando, lembrando dos meus professores, colegial, até colegial tinha isso. Quem terminava primeiro dava ponto positivo, tinha um exercício 5 mil, ganhava muito ponto. Tudo chantagem, né, cara? Tem que ficar adulto chantagem. O chantagem, você sabe por quê? Quem terminar primeiro pode ir por um intervalo. Eu lembro na quarta série, terceira série, a professora fazia um negocinho chamado jogo do silêncio. Terminava alguma hora, acho que terminava o conteúdo que eu tinha que dar, ou sei lá, ela enrolar a aula, não sei. Quando era próximo do final, assim, sei lá, 11 horas, né, saía, sei lá, meio-dia, não lembro mais o horário. Mas próximo da hora do sinal para ir embora, faltava meia hora, eu fazia jogo de silêncio. Que ficou mais de silêncio, você vai liberando aos poucos. Aí dava muito.
Não é qual critério, é porque todo mundo ficava quase sem respirar. Essa falando, eu. Chantagem total. Sabe, encapetado. Nossa, é complicado, hein? Imagina que eu virei professor, porque, puxa vida. Não queria virar professor? Não, eu queria sim. Eu falo assim, eu lembro que cada presepada tinha professor que a gente. Eu acho que eu mereço a aluno que eu tenho hoje. Se existisse destino, né, essas coisas todas, eu não pegar até hoje. Tinha professor que era chato pra caramba, professor chato. Você deu aula no ensino médio? Ah, sim, eu fiz a coisa. Desde o primeiro ano do ensino fundamental, para o mercadinho pequenininho. De 2009 para cá, eu fiquei só no universidade, desde o mercadinho, até cursinho. Eu comecei a dar aula em 97, só fui dar aula na faculdade de 2009 para cá. Antes disso, eu fui no mercado e tal. O professor ficava filmando, cara, na sala de aula, brincadeira. Ele era na porta, assim, ficava filmando. Mandando a gente copiar, fazer cópia do livro, sabe? Tinha um livro e tal, ia lá na biblioteca do Estado do Livro, tinha que ficar copiando no caderno. Eu tava vendo, nossa, tava tão assim. E assim, uma pressão fodida, porque assim, a vontade de mostrar era de bater mesmo. Sim. Né? Imagina, tem que falar de limpar para ele. O meu professor de matemática dava história para o meu terceiro ano, porque ele era cheio dessas. Ai, não. Era bem cortado, ele era batido mesmo. Nossa, mas eu acho que eu vou copiar, que eu livro em casa, por que eu vou? Daí eu gostava tanto de história, era uma das minhas matérias favoritas. Aí ele era tipo, muito louco. É complicado. A escola nos ensina muito, né? Vamos lá, vamos começar aqui. Bom, aqui a gente vai fechando aqui esse material. Quero retomar um pouquinho da última aula, né, falando um pouco mais sobre o Brasil nesse cenário todo e daí desenvolver coisas novas, né, que já não falamos semana passada. O objetivo aí está aí o tema, né, que é o subtítulozinho final da aula passada, que é da primeira parte do livrinho aqui, né, o Brasil nesse contexto, né, o Brasil no capitalismo contemporâneo. A gente já falou isso na aula passada, né, que o Brasil está inserido num certo papel, assim como qualquer outro país tem determinados papéis definidos pela Organização Mundial do Comércio, pela própria ONU, por essas entidades de representação mundial, né? A ONU é a maior de todas e o FMI, Banco Mundial, FMI, né? Enfim, ONU. Não é um acordo simples assim, senta-se na mesa os presidentes dos países naquele momento e fala, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? É uma coisa que vem sendo construída historicamente e acaba se consolidando de uma certa forma. Por exemplo, os Estados Unidos, o grande foco dele é a produção de tecnologia, assim como da Alemanha, assim como dos grandes países. E os países subdesenvolvidos, como a gente, vão produzir outras coisas, né? Não está proibido produzir tecnologia, etc. e tal, mas o mercado mundial espera que venha gêneros agrícolas do Brasil. Se chegar a tecnologia aérea, como chega, no caso da Embraer, beleza, muito bem-vindo, mas e a soja, como é que faz? E o milho, né? E a cana do açúcar, o açúcar propriamente dito, né? Então, assim, se espera isso. Então, assim, não é um desejo individual só de um governo. É uma série de um complexo gigantesco de grupos mercantis que vem se consolidando, enfim, desde o século XVI, no início do capitalismo até hoje, e acaba tendo um poder de impor mesmo, né? Mas não impõe simplesmente assim, não é uma fala, claro, simples assim. Brasil, você não vai desenvolver tecnologia, jamais vão falar isso, né? Mas para fazer acordos econômicos, então eu tenho coisas para vender e você tem coisas para vender, né? Eu quero vender, se eu sou mais poderoso, mais forte que você, eu falo, eu quero vender a tanto o meu produto, né, tecnológico. E você pode falar a mesma coisa também, só que a gente sabe que, diante da lógica do mercado, o poder político está extremamente envolvido na economia. Por isso que eu insisto em né? Porque não é só aí que a gente está passando agora no Brasil. O Paulo Guedes, que é o ministro aí do governo atual, ele está propondo uma reforma da Previdência para poder enxugar o orçamento da União, né? Mas é totalmente ligado à política, né? Tanto que se só vai fazer isso, a reforma da Previdência, se passar no Congresso Nacional. E os congressistas não são necessariamente economistas, são políticos, né? Eu acho que a maior parte deles é da pior espécie possível, mas fato, são políticos e eles que respondem para o Poder Legislativo, Senado e Câmara dos Deputados Federais.
Então se envolve a política gigantescamente, né? E aí se envolve a política, envolve também a história, né? Porque tem toda uma história de constituição dessa classe política, né? E de grupos, e aí claro, propriamente dito, econômicos, que financiam essas campanhas políticas, ou aqueles que não financiam, têm uma expectativa que o governo tenha uma política econômica de acordo com os seus interesses. E isso não é só nacional, isso parte aqui da nacionalidade, né, do Brasil, mas, por exemplo, os investidores franceses investem no Brasil, os franceses, empresários que investem no Brasil, portanto, os investidores franceses, eles estão de olho na política nacional para ver o que se vai ter reforma, se vai enxugar o Estado, se não vai enxugar o Estado, né? É a mesma coisa com outros países, e o Brasil não é diferente, dependendo do que for deliberado politicamente, os interesses econômicos da burguesia, atrelado ao escravismo, é o último país da América a 16, até o século XIX, naquele modelo econômico que é o plantation, né? Tem uma história, né, da economia brasileira acontecendo, né? Aí começa a ver a história, a gente começa a identificar alguns padrões, algumas manutenções, algumas permanências, né? Tentei colocar algumas delas. Uma divisão internacional do trabalho significa o Brasil ocupa um patamar que engessado, está envolvido. Mas, sim, há uma posição de subalternidade da economia brasileira em relação às outras economias, né? Porque não é uma grande potência, está realmente pobre. O Brasil, até pouco tempo, é a nona economia do mundo. Poxa, passou a Inglaterra, né? Tinha todo um discurso. Mas isso tem movimento nisso, né? Isso foi um ano depois, se manteve, né? Com o número de desenvolvimento menor que outros países potentes. Temos aqui no Brasil uma fundiária extremamente conservadora, né, que é baseada, quando eu digo estrutura econômica, né, em relação à estrutura fundiária, é calcada no latifúndio, né, ou seja, na grande propriedade, né, extensiva, gigantesca. Quando eu falei agora do plantation é latifúndio, uma das características do plantation, né. Século XVI, no caso do latifúndio, que é uma característica do plantation, é do século XVI até do século XXI, até hoje, né, a estrutura fundiária do latifúndio, que é monocultura. Poxa, outra característica do plantation. Vamos voltar, eu fico abrindo, plantation. Esse plantation é um modo de produção em parte das Américas, século XVI. Gente, século XVI. Lá no centro do plantation era composto por algumas coisas: latifúndio, atividade econômica, agricultura, monocultura, né, latifúndio, monocultura, escravamento. É que toda essa produção do plantation era voltada para o mercado externo, caráter exportador, né? Então, olha só, esses 4 elementos do plantation, for plantation, até hoje na estrutura fundiária se manteve o latifúndio, se manteve o trabalho, a atividade monocultora e também o caráter exportador. Só saiu aqui o trabalho escravo. Então, observe que mesmo finalizando com aspas aqui o plantation, na realidade a gente só tirou um elemento, que é um elemento central para o tipo de trabalho que você tem na atividade econômica, e colocou o trabalho livre e salariado a partir do século XIX. Fora isso, meus queridos e queridas, a gente não mudou em nada a estrutura, pelo menos a maior parcela, né, a maior parte da estrutura fundiária do Brasil. É calcada ainda no latifúndio. E naquele mesmo latifúndio que produzia com ênfase um gênero agrícola, portanto monocultor, e produzia de acordo com os interesses, com a demanda, com a procura do mercado externo. Isso não mudou. A gente, vou dar um exemplo, soja. A soja é produzida de forma latifúndia, ou seja, em grandes extensões, é produzida a partir dos interesses do mercado externo, né, e, portanto, monocultura, latifúndios inteiros, gigantescos, fazendas maior que a Suíça inteirinha. Maior que a Suíça é fácil, né? Mas tem fazendas maior que Portugal no Brasil, produzindo, por exemplo, só soja ou só cana. Claro que se a gente olha de conjunto, tem soja, tem cana, mas o fato é que aquela unidade produtora tem como foco a monocultura exportadora. Poxa, em larga escala. A gente está fazendo isso, por isso que eu coloquei a palavra estrutura, né? Porque a gente está fazendo isso desde o século XVI no Brasil. Tudo bem? Tranquilos? Agora, assim como não é absolutamente, né, mas é a maior parcela da estrutura fundiária, existem outras formas também de agricultura, né, outras formas de economia agrícola, que é justamente a agricultura familiar. E essa é uma classificação, uma nomenclatura muito recente, muito nova. Mas se a gente pensar que as pessoas que moram no campo aqui estão produzindo também desde o século XVI, e desde o século XVI é a menor parcela, né? Só que tem uma diferença da agricultura familiar do século XVI, XVII, XVIII, XIX, com a agricultura familiar do século XX e XXI. Vocês sabem qual que é? É até quase um jargão, assim, um chavão, né? Mas é um chavão importante.
É aquele lance de que a maior parcela da produção de consumo interno no Brasil não é feita pelo latifúndio que exporta para vender lá no exterior. É feito pela agricultura familiar, pela chavão. O chavão é qual? Não digo ele. O que alimenta a mesa do trabalhador brasileiro é a agricultura familiar. Né? Não são as grandes empresas latifundiárias, o agronegócio, etc. E tal. Até porque eles não produzem para isso. Eles produzem para atender o mercado de consumo, sei lá, lá fora. Sei lá, ficou ruim, mas eu digo, o mercado de consumo desejado pelo Japão, para poder alimentar porcos, gado na Alemanha, né? Milho para atender o interesse dos Estados Unidos, para poder gerar combustível, não é nem para alimentar o povo norte-americano, japonês, etc. E tal, né? Então é um commodity, né? Então, nesse sentido, eu quero reenfatizar a pequena agricultura, que ela é de caráter interno, é diferente do grande estrutura fundiária, latifundiária. Enquanto o latifúndio é caráter externo, de consumo externo, a agricultura familiar ela tem um caráter de consumo interno, nacional. Né? Esse arroz que a gente come aqui, compra ali no mercado, é produzido não por grandes latifundiários, mas por pequenos produtores rurais. Né? Muitas vezes o leite também, onde tem muitas cooperativas que produzem, né? O MST no Paraná tem uma produção muito rica. É difícil a gente, lá, quem mora no Paraná, bem concreto, não ter na geladeira ou na casa algum produto produzido pelo MST. Inclusive na nossa região aqui. Pode olhar, procurar, tá lá, produção nacional. Né? A não ser importe e tal, tudo bem. Mas um dia, na mesa do trabalhador, é a agricultura familiar. Né? Então, uma pessoa que manja muito desse assunto, que estuda esse assunto e que faz parte de movimentos sociais da agricultura familiar é a professora Luciana. Vale a pena trocar ideia um dia com ela sobre isso. Né? Então, essa estrutura fundiária aqui é o trabalho da terra, né? Por isso fundiária. A maior parcela, se nós vamos matemática aqui de maior, é o latifúndio. Né? Só que essa maior parcela não é a que produz a maior quantidade de alimentos para o consumo interno. A que produz a maior quantidade de consumo de alimentos para o consumo interno, para a gente poder se alimentar no dia a dia, é a agricultura familiar. Né? É aquela que está ligada, sobretudo, não absolutamente, mas sobretudo a MV. Sabe o que é MV? Movimentos sociais, como cooperativas, luta como o MST, que é a maior de todas, do planeta, né? Mas não só, a Liga Campesina, tem vários movimentos sociais em relação à terra, e que produzem, né? E que alimentam a classe trabalhadora. Então, isso é um dado bastante importante para a gente pensar aqui na nossa aula de economia, quando se fala de Brasil e economia brasileira, né? E vocês estão conseguindo associar o Brasil internacionalmente e essa estrutura fundiária do Brasil, como ela atende? Ela funciona majoritariamente através do latifúndio, que tem caráter exportador, né? Ou seja, está ligada àquela ideia de divisão internacional do trabalho. O Brasil tem que fornecer comida para o mundo. E os políticos no Brasil, desde a época do Império Brasileiro, eles tinham esse discurso mesmo, a nossa vocação, como se fosse natural. A nossa vocação é produzir um discurso bonito, olha, até romântico, né? Que maravilha. Só que não é simples assim para o mundo. Quem vê esse discurso, e muitos políticos usam esse discurso até hoje, podem pensar, por exemplo, que a produção de soja é para poder alimentar as crianças que estão passando fome ou em algum canto do mundo. Não é para isso, né? É para vender mesmo. É um commodity. Né? Depois eu vou abrir um parênteses para explicar o que é uma commodity. Então, uma outra estrutura que eu queria chamar a atenção ao lado da fundiária é a industrial. Né? A indústria no Brasil existiu durante a maior parte da nossa história, na sua fase, ou no seu modo, vou chamar assim, artesanal, ou manufatureiro, na melhor das hipóteses, maquinofatureiro. Daqui a pouco eu vou explicar essas modalidades de industrialização. O fato é que a metalurgia e a siderurgia, né, numa sequência hierárquica, a siderurgia e a metalurgia, só foi se desenvolver no Brasil no século XX. Né, sobretudo com o período de Getúlio Vargas. Era um desejo de muitos políticos antes disso, mas não se efetivava. Nós tínhamos indústria metalúrgica em São Paulo no final do século XIX? Tínhamos, né, mas ainda era uma tecnologia muito precária e tudo muito importado. Né, a tecnologia vinha de fora, típico da divisão internacional do trabalho. Né, o Brasil não vai desenvolver tecnologia, por exemplo, fazer trens. Não, ele importa trens de alguém que nessa divisão internacional do trabalho produz trens. No caso, Manchester, na Inglaterra. Né, mas não só. Então, nós temos uma estrutura industrial, quero dizer o seguinte, um parque industrial que vem se colocando muito marginalmente na história do Brasil. Por quê? Século XVI, século XVII, século XVIII, qual é o foco da economia brasileira? É isso aqui, ó, estrutura fundiária do latifúndio. Né? É uma indústria? É uma indústria. Indústria agrícola, é verdade. Né? Mas aqui eu quero chamar a atenção pensando na indústria no sentido moderno, né? Da siderurgia e da metalurgia. Isso foi só no século XX. Com força
A siderurgia só no século XX. Algumas metalurgias, sim, no século XIX, final do século XIX, mas tudo importado de fora. Né? Quando quebrava uma peça, você tinha que improvisar uma peça para poder substituir, ou simplesmente mandar vir de fora. Preço caríssimo, claro, isso aumenta também o preço, os custos da produção, aumenta o produto final, fica caro o produto. E pensando que um industrial brasileiro, no século XIX, que produzia, por exemplo, aqui, sei lá, camisetas, isso existia, indústria têxtil em São Paulo, ele tem que vender essa indústria no mercado externo. Né? Se for vender no mercado externo, ele tem que concorrer com grandes empresas inglesas do setor têxtil. Vai ficar pequeno para ele. Então vai buscar, a princípio, o mercado interno. Só que o custo da produção é muito alto. O que acontece? Lá na ponta do iceberg, o preço da mercadoria também é alto pra caramba. Para poder baratear o preço da mercadoria, tem um segredinho, né? Depois eu explico. Né? Tem como baratear, né? Mas era caro produzir no Brasil, de verdade. A mercadoria era vendida no mercado interno, mas a um preço altíssimo para a classe trabalhadora, que significou aumentar a extração de mais-valia. Daqui a pouco a gente vai explicar essas coisas aqui. Então nós temos uma estrutura fundiária? Temos, calcada no latifúndio e ao mesmo passo de forma minoritária, embora tenha uma importância tremenda para o consumo direto do brasileiro, a agricultura familiar. A estrutura industrial, né? A metalurgia, eu falei para vocês, no final do século XIX, algumas indústrias, né? Não muitas, mas algumas indústrias vão surgindo na cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, mas ainda muito localizada e muito dependente da tecnologia de fora, que aumentava o custo de produção e aumentava também a exploração da classe trabalhadora para poder conseguir vender esse produto a um preço mais acessível no mercado consumidor nacional. Né? Há uma estrutura de serviços? Sim, há uma estrutura de serviços. Pensando aqui no século XX e XXI. O Brasil oferece serviços, claro, indústria, vamos chamar assim, setor de serviços, né? Tem pessoas desde vendendo cocada na rua, tem pessoas dando informações nas ruas, pensar o turismo, por exemplo, mas só que no século XX isso vai dinamizar, né? E essa prestação de serviços, pensem assim, setor terciário, tudo bem falar assim, setor terciário? Pense o comércio, né? Tem um pessoal que presta serviço de dietista, tem um pessoal que presta serviço de lojista, né? Os lojistas em geral, tem um pessoal que presta serviço de assessoria de imprensa, a própria imprensa presta um serviço, né, para a comunidade, para a sociedade em geral. Então, nesse sentido, ainda no século XX o Brasil dinamizando as estruturas econômicas, mas ainda muito marcado, né, pelo conservadorismo, seja na prestação de serviços, seja na industrialização e até mesmo no desenvolvimento da indústria de base, siderurgia e metalurgia. Isso vai demorar. Conservador quer dizer o que com isso? Que vai demorar pra caramba isso se dinamizar no Brasil. Pensa ainda em serviços, que é o último tópico que eu estou falando ali. Para poder comprar um pedaço de pano para fazer uma saia e para fazer uma calça, dava um trabalho danado, né? Dava um trabalho danado. Porque enquanto não tinha indústria têxtil aqui no Brasil, tinha que importar, caro pra caramba, né? E era o que vinha, não era da tua escolha, a diversidade era, né? Então, colocava dificuldades em relação a isso. Prestação de serviço, por exemplo, da energia elétrica, né? No século XX isso foi dinamizado, mas a gente passou no escuro, literalmente, a maior parte da nossa história, literalmente no escuro, né? Então, isso só vai, porque a proposta do capitalismo é dinamizar essas coisas, porque a prática não é, esse é o discurso do capitalismo. Tem um custo, quero falar ali com aquelas perguntinhas sobre esse custo, né, do capitalismo, mas a proposta do capitalismo é que seja moderno, né, que não caia, que não seja um plantation. Aqui no Brasil a gente estava fazendo um bem bolado. Historicamente, a gente tem um discurso de que precisamos modernizar o Brasil, a economia brasileira, ao mesmo tempo tem uns entraves gigantescos que são as estruturas conservadoras do latifúndio, a estrutura conservadora, né, em relação à própria industrialização, né, exploração máxima da classe trabalhadora. A gente desenvolve a indústria aqui no final do século XIX com força no século XX, mas a gente quer trabalhar nos moldes do século XVIII, da época da Revolução Industrial, fazendo o imigrante, os trabalhadores em geral que trabalham nas fábricas, trabalharem 14, 16, 18 horas por dia. Sendo que isso já tinha sido, aspas, juridicamente abolido, aspas, porque uma coisa é abolir juridicamente, na prática isso também acontecia na Europa. Mas uma coisa é uma luta que estava em pauta, né, muito forte na Europa. Aqui a gente estava, os industriais queriam fazer trabalhar 14 horas, 16 horas por dia. Um absurdo, né? Era uma forma de aumentar a taxa de lucro, é claro. Mas então, assim, tem indústria, mas é extremamente conservadora. Não é à toa que as primeiras guerras urbanas nas capitais brasileiras como Rio de Janeiro e São Paulo se dão das fábricas, seja a fábrica de cerveja na Antártica, seja nas fábricas têxteis do Grupo Matarazzo, né? Então, ou seja, porque a exploração e intensificação é gigantesca. Se você quiser dar uma volta em São Paulo até hoje, né, para ver o que
para conhecer um pouco da época da Revolução Industrial, vá até Itu, as cidades ali do interior do estado de São Paulo, muito de São Paulo, né? Suzano, Itu acho que mais clássico. Estou tentando lembrar o nome de outras cidades aqui, mas enfim, são cidades que, assim, em pleno século XIX e início do século XX, viviam nos padrões do século XVIII e início do século XIX na Inglaterra, né? É o capitalismo tardio, se fala assim também, né? Ou seja, a nossa industrialização é tardia, e aí aquelas condições de trabalho horripilantes do século XVIII, que a gente já viu até em filme lá no primeiro ano, início do século XIX da Inglaterra, elas estão sendo reproduzidas aqui no Brasil. Mas isso tem tudo desdobramento, que eu quero falar um pouco mais depois. Tranquilo aqui? Eu só falando tem mais estruturas aqui, né? Estou escolhendo, lembrando algumas centrais aqui. Estrutura de serviços é bastante precária, a estrutura de industrialização, tudo tardio, né? E muito conservador. Agora observa economia e política juntinhas, né? Quem são os grandes latifundiários? Também são os grandes políticos, são os grandes aspas, chefes de partidos políticos que vão guiar a história da República Brasileira do século XX. Partido Republicano Paulista, produtores de café, e Partido Republicano Mineiro, produtores de leite, criadores de gado, etc. E tal, né? Então você tem uma política de aristocratas que determinam como é que vai ser a economia no país, né? Agora eu queria fazer aqui, pessoal, alguns apontos sobre a economia política. O primeiro deles é dizer o seguinte: economia política não é a mistura de política com economia. A gente já falou isso em outras aulas. A economia política ela está preocupada em pensar todo um complexo da produção, né, que envolve que são feitas da produção que é feita pelos homens, né, e historicamente pautada. Significa dizer, como eu já falei em outras aulas, que o que se entende como modos de produzir a vida não é uma coisa eterna, né? É histórica, ou seja, o capitalismo ele foi criado em um dado momento da história e provavelmente vai acabar em algum momento, não sabemos quando, né? Assim como o feudalismo, o escravismo e outras formas de produzir a vida, né, que são passíveis de serem descobertas, elas foram duráveis, né? Tem um prazo de validade, a gente não sabe qual é o prazo de validade da coisa. Mas isso é um dado importante, porque a gente não trabalha com categorias econômicas ou políticas eternas, como assim, desde que o mundo é mundo existe o capitalismo, desde que o mundo é mundo existe divisão internacional do trabalho, ou ainda essa estrutura de dependência. Nós somos um país subdesenvolvido, dependente de tecnologia de fora, sobretudo. Nosso foco não é a produção de tecnologia, mas de commodities, ou ainda de gêneros agrícolas. Nunca, desde que o mundo é mundo, existiu. Isso existe a partir de um dado momento, né? O Brasil nem sempre passou a existir de um dado momento. É o caráter histórico da coisa, né? Eu acho que isso é uma característica importante que nos traz a economia política. Porque se a gente pensar só a economia, que eu sempre digo lá de economics, criada por Marshall nos Estados Unidos no final do século XIX, essa história toda aqui que eu estou problematizando não precisa ser problematizada. Economista só tem que saber ser amigo. Mas não quero reduzir também a ciência econômica a um livro de caixa. Mas a questão quanto entra, quanto sai. Quanto posso investir, quanto não posso investir. Se o dinheiro vem do diamante com trabalho escravo, vem da prostituição infantil, se vem do narcotráfico, amigo, eu não tenho que questionar, não tenho que problematizar nada disso. A economia vai trabalhar com a ideia de que os números, né, devem ser investigados, tratados, melhorados para combater a escassez, né? E isso acontecendo, vou dar um exemplo concreto mais uma vez. O Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, ele é um economista. Ele não está preocupado se os velhinhos não vão receber o benefício de R$800, vão ser R$400. Ele vai enxugar o orçamento. Se vai diminuir se vai aumentar o tempo de aposentadoria, aumentar o tempo de contribuição, diminuir a qualidade de vida de milhares de brasileiros da reforma da Previdência, é discussão que sociólogos, cientistas políticos podem fazer, mas se eu fosse, aspas, não estou encarnando o discurso, né? Se eu sou economista, eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado, o governo pediu, eu preciso enxugar o orçamento da União. Eu estou falando como é que enxuga. Ele fala desse jeito mesmo. Eu não estou querendo ser maldoso nem nada, né? Mas eu só estou, essa aqui, corta isso, corta aquilo lá, né? Que a gente vai enxugar o orçamento. E de fato, se cortar, vai enxugar um pouquinho só na realidade, né? Não quer dizer o quê? Que o governo atual vai parar por aí? Claro que não vai parar. A reforma da Previdência é só uma do governo deles. Eles vão intensificar a reforma trabalhista feita pelo Temer, que já é horripilante, vai ficar pior ainda, e outras reformas universitárias, uma série de reformas, sempre com o objetivo de enxugar o orçamento. Típico do economista, não dá para esperar. Quando a gente vê um Paulo Guedes na nossa frente, se a gente esperar que ele tenha uma leitura social do que vai acontecer, as consequências humanas dessa reforma, é um contrassenso da nossa parte, né? Porque não dá para se esperar isso de um economista desse tipo. Tem economista que está preocupado, sim, por isso que eu estou falando porque está gravando só, mas assim, para a gente não pensar que economistas
é nessa perspectiva. Na perspectiva americana de economics, é exatamente nessa perspectiva. E não é à toa que o Paulo Guedes foi estudar economia nos Estados Unidos mesmo. É de lá que ele vem. A diferença dele é o economics, não é economia política. A economia política está preocupada em entender todas as relações sociais que envolvem o mundo material da economia, é verdade, mas que envolve a política, que envolve a cultura, que envolve o direito, que envolve a política. Né? Então, por isso, nunca tentei dar alguma aula para vocês só de economia, de jeito nenhum. Né? Nosso material até traz a perspectiva, tem essa perspectiva de economia que busca trabalhar diante da escassez e tentar fazer diante dela, da escassez, a manutenção dos recursos para a vida, né? Se isso é matar criança, é estuprar, se é traficar, combater a escassez. A economia política ela não ignora a escassez, mas ela pensa como reproduz a vida e reproduz toda essa riqueza material diante da escassez. É muito mais amplo, muito mais amplo. Então, esses alguns apontamentos eu coloquei em forma de perguntas, problematizações. Todas elas, aí só cada uma delas dava uma aula, né? Mas eu acho que eu preciso falar essas coisas para vocês. Isso não está na postilinha, tá? Como se produz valor? Isso é muito importante. Até hoje, do século XIX até hoje, a burguesia tem um discurso muito forte, muito assim, marcante, um chavão também. E do seguinte, o valor é produzido através do trabalho. Eles não estão errados, corretíssimo. O valor é produzido através do trabalho. Mas aí criou-se uma propaganda dizendo o seguinte, né? Eu falei nessa aula, na aula passada eu falei isso já para vocês. Temos o que temos hoje, o empresário, o burguês, enquanto classe social, né? A burguesia. Temos porque trabalhamos a vida toda e fomos acumulando graças aos nossos esforços, etc. e tal. Bom, isso tem discurso, já falamos na aula passada, acho que foi até interessante, isso já está lá em John Locke, já. Trabalho, fruto do seu trabalho, né? Então ninguém coloque a mão. Mas a economia política, desenvolvida pelos capitalistas, não, mais uma vez, gente, economia política não é coisa de socialista, hein? Ok? Os socialistas fazem a crítica da economia política. A economia política é a ciência da burguesia, né? A economia é uma outra ciência da burguesia, rebaixada e criada também pela própria burguesia. Eu não estou aqui na chave da burguesia mesmo, quando eu falo economia política. A economia política, ela tentou explicar, os próprios burgueses, mais uma vez, os próprios burgueses explicaram que não é bem por aí não. Você trabalhou, tua família trabalhou. Vem do trabalho mesmo. A riqueza vem do trabalho. Não vem da força de vontade, não vem de uma simpatia, não vem da vontade de deuses. É da atividade humana mesmo. Trabalho é que produz riqueza. Né? Se a gente deixar a terra lá parada, é uma terra comunal. Lembrei de John Locke. Né? Uma terra parada é uma terra comunal. Uma terra produtiva é uma terra que tem gente. É exatamente o trabalhador que não é dono da taxa de lucro. Uma vez aqui eu dei uma aula que eu achei bastante interessante. Vai dizer o seguinte, o bem é ali, lembra, eu brinco nesse sentido aqui. A produção está na fábrica, a produção começa ali com matéria-prima, transformação de matéria-prima, chega no final do dia, tem lá uma quantidade de mercadoria produzida. Até então não tem lucro nenhum, só tem investimento, só tem gastos. Casas de investimentos, né? Eles falam mesmo. Então começa a vender a minha mercadoria. Eu repondo ele, é claro, mas quando eu vou fazer o meu estoque fluir, é a circulação. Então, concorrência, amigos capitalistas, só que no mercado nós somos concorrentes, eu venço, pago matéria-prima e aí sobra um tanto para mim que eu chamo de prolabore. A política explica isso. Ela fala, é verdade, a taxa de lucro, o que determina o lucro de uma empresa, a taxa de lucro de uma empresa, a venda da mercadoria, sim, sem dúvida alguma. Só que a maior taxa de lucro, o maior índice que vai compor a taxa de lucro é ligado ao índice de exploração no processo produtivo. Para a economia política, durante a produção é que se extrai brutal, exemplificar melhor. Se extrai o valor que sai da produção, vai compor a cestinha da taxa de lucros. Ela é enchida, ela é composta por quê? O trabalho, a hora ali na produção mesmo. Ela é preenchida mercadorias a um preço mais acessível, então bota lá esse tanto na cesta. É também relação logística, como é que eu consigo fazer o deslocamento alguma. Tudo isso é uma cesta, né? Contexto. E essa cesta, estou chamando aqui de taxa de lucro, cesta de lucro. Então não é só um setor, só a venda que compõe a taxa de lucro. O lucro não vem só da venda da mercadoria. O lucro não vem também só da compra de matéria-prima ou só da produção. É de um complexo, todo o complexo industrial, todo o processo produtivo. A diferença aqui, o foco do David Ricardo, inclusive aí dos marxistas que fazem a crítica da economia política, é que a principal etapa que vai encher mesmo a cesta da taxa de lucros é aqui, a produção.
ali na fábrica a feitura da mercadoria, né? Nem a venda dela, nem a compra de matéria, um carreto mais barato para poder chegar a mercadoria. Circulação. Preciso do... Ele não está aqui. Não. Não está, não? Lucas Silva Fernandes, terceiro ano. Aqui é segundo. O terceiro aqui ao lado. Tá pensando que era o Lucas ali de Santa Felipe. Então, nesse sentido, a taxa de lucro ela é composta por toda a população, distribuição. E a reserva é que não tem emprego, está desempregado. Tá, isso sempre acontece. Não. Quero falar uma outra coisa para vocês. O industrial de reserva, ele é parte dos planos, parte da política econômica da burguesia. Precisa ter exército industrial de reserva. Esse discurso, por exemplo, de que vamos acabar o emprego zero, eu até curto, porque vai acabar o capitalismo. O capitalismo precisa de exército industrial de reserva, né? Porque isso garante, faz com que os empresários possam pagar o quê? Um salário sempre mínimo mesmo, muitas vezes para baixo do mínimo em algumas situações, né? Porque imagina, usando a própria ideia da lei do mercado que a burguesia tem, se nós, sei lá, cientistas sociais, suponhamos que a indústria precisasse, ela não precisa a princípio de muitos cientistas sociais, mas suponhamos que ela precisasse de muitos cientistas sociais. E aí, por exemplo, aqui em Paranaíba se formasse apenas 4 cientistas sociais por ano. O salário, devido à concorrência, pegando uma lógica do mercado da burguesia, o salário do cientista social ia ser elevadíssimo, né? Agora, como, pegando exemplos mais concretos, e considerando que a indústria não precisa de 4 cientistas sociais, as grandes empresas, quando precisa de 1, né? Mas todas as empresas precisam, as fábricas, precisam de uma coisa, não é cientista social, nem historiador, nem economista. Elas precisam de muitos operários e operárias, isso eles precisam. E aí vem esse lance importantíssimo, né, que está rolando desde o século XVI, uma prática já da economia capitalista, desde sua fase de acumulação primitiva até a Revolução Industrial e até hoje, que é manter ocupadas no sentido de não estar sendo ocupadas por eles, para garantir que aquelas que estão trabalhando para eles não queiram sair e, se sair, consiga ali repor a mão de obra rapidamente. Isso acontece até hoje, pessoal. Quem já trabalhou em alguma fábrica, ou fábrica, né, de qualquer produto industrializado, sabe que, por exemplo, assim, quando você entra numa fábrica, você pode ser mandado embora, você pedir as contas, o cara não vai chorar, o empresário não vai chorar, mas vai sair, pode até fazer um discursinho, quando faz muitos anos, e você é muito popular entre os operários, faz até um discursinho, né? Faz até um bombonzinho, sei lá, Kit Katzinho, faz até uma graça, mas no final das contas, daqui meia hora, no outro dia, tem outra pessoa trabalhando ali na máquina, fazendo o seu trabalho, sem problema nenhum. E muitas vezes, dependendo do tipo de atividade na fábrica, a pessoa nunca trabalhou naquela atividade, você foi mandado embora, vem uma outra, meia hora depois, se substitui e começa a fazer no teu ritmo, muito rapidamente vai buscar o ritmo do cara que foi embora, que tinha uma certa experiência com a máquina, muito rapidamente, né? Porque o operário na fábrica do século XVIII até hoje, ele não é ali na fábrica clássica, ele não é pago para ficar pensando, ele é pago para fazer um trabalho mecânico, mecanicista, que envolve humanidade. É verdade, o capitalismo não é bobo, senão eles colocariam robô 100%. Não colocam porque precisa dessa subjetividade humana na linha de produção até hoje. Mas a ideia é de que, se todos aqueles meus operários da fábrica souberem que não tem ninguém aqui fora em Paranaíba, né, para poder trabalhar fazendo aquilo que ele faz, poxa vida, a primeira greve eu estou ferrado, porque assim, se eles pedirem 30% de aumento, eu vou ter que dar os 30% de aumento, ou minha fábrica para. Tem um demônio gigante, tem muitos demônios na cabeça de um burguês. Um dos demônios gigantescos é a fábrica parar. Quer dar um calor no teu patrão? Não faça isso, porque você vai ser mandado embora, na hora. Muito provavelmente, as fábricas que tem esteira, vai lá e desliga a esteira. Desliga. É como se fosse assim, o Satanás entrando na igreja, no meio do culto, e querendo, sei lá, beber o sangue do pastor. Meio mundo vai te matar. Né? É uma coisa que talvez é impensável no dia a dia da fábrica. Eu vou desligar a chave geral da eletricidade. Eu já pensei quando era operário, né? Pararia tudo. Quando para, e é o tempo, quando fala assim, ó, isso não é mentira, isso é verdade. Tempo na lógica capitalista é muita grana, é muito capital, muito valor. Uma fábrica que para, por exemplo, 5 minutos, não sei disso, está modernizado então.
Isenta o ritmo da esteira, você não tem opção, a gente tem que seguir o ritmo da esteira. Isso vai sendo. Pode pegar a história da Pampilha, eu tenho certeza, de qualquer fábrica que tem um sistema com esteira. Sem contar que ela não tinha esteira. Era uma fábrica do estilo século XIX mesmo, negócio. Mas, desculpe, é 10 metros por segundo, suponhamos a velocidade. Um mês depois, até 10 anos, o ritmo da esteira, sempre. Um milésimo de segundo numa esteira, são um segundo aumento de velocidade a mais na esteira. Tá dando para sacar isso no final das contas? Estou tranquilo. Primeiro eu tenho minha esteira funcionando, né? Por mais que tenha alguns momentos que a indústria possa parar, acho que na Pampilha para, né? Desliga a esteira, etc e tal, tem indústrias que não param, elas rodam turno, né? Então assim, a máquina fica ali sendo usada ao máximo que ela pode, né? Faz manutenção, etc e tal, a esteira nunca para. Eu sempre levei meus alunos numa fábrica de móveis lá em Rio Preto, eles têm 3 turnos. A empresa assim está funcionando talvez, eu acho que uns 15 anos, as esteiras que estão lá, elas já foram trocadas, fizeram manutenção, mas elas nunca pararam de funcionar, elas estão nesse movimento mais de 10 anos, né? Isso são certamente alguns milhões de reais, né? O que eu quero chamar a atenção é que se não tem um exército industrial de reserva, o empresário fica refém. E aí pode ter greve, isso é outro demônio do empresariado, né? Greve é uma coisa demoníaca, satânica, onde já se viu. Parar a esteira, coisa satânica. Cair energia, é desesperador, né? Tanto que grandes indústrias têm um sistema de autonomia de eletricidade deles próprios, né? Autonomia está redundante, mas enfim, eles mesmos, né? E, enfim, deixa eu pegar um parênteses rapidinho do nosso cotidiano. Quando termina, dá um blackout gigantesco de fornecimento de energia, as empresas apavoram, o comércio apavora, todos os setores aqui dessa estrutura aqui, ó, da economia brasileira, todos apavoram. E é incrível. Vejam, vocês já tenham constatado, se acabar a energia lá na sua casa, nossa senhora, a gente vai ficar preocupado. Quem é adulto sabe o que eu estou falando, não é que acaba a energia, o que a gente pensa? Vai perder a comida na geladeira, já fica desesperado, além do banho, etc e tal, mas sobretudo a comida na geladeira. E aí tem até tantas horas para não sei o quê. E aí aparece lá, né? Às vezes é rápido, às vezes não é rápido, mas tem um tempo. Esse tempo para religar, para arrumar o que quebrou lá, não sei na onde, e a energia está chegando na cidade ou no bairro X, pode acreditar, é um tempo muito menor quando isso acontece em um parque industrial. Isso faz políticas para evitar isso. Exatamente. O trato é diferente. Uma coisa é o fornecimento da Energisa para a indústria X, sei lá, cabos e fios, ou Pampilha, ou qualquer uma outra empresa grande aqui. Outra coisa é o fornecimento para os populares, nós, meros mortais, né? Enfim, isso vai mostrando assim o caráter de classe da economia, né? Não é uma coisa para todos, infelizmente. Então, nesse sentido, só para dar continuidade aqui, o Exército Industrial de Reserva é uma coisa que está sendo mantida desde o século XVIII, né? Com força. Uma construção de desempregados que vem antes do século XVIII, vem do século XIX, da acumulação primitiva de capitais, e que até hoje é mantida com muita força. Qualquer discurso, isso já é uma crítica, né, ao capitalismo, claro, que estou fazendo. Qualquer discurso que for a nós apresentado, dizer o seguinte: olha, estou preocupado em acabar, no meu governo não vai existir desemprego. Bom, logo, você tem que esse cara é socialista. Bom, se ele é socialista, ele não está nas eleições, porque os socialistas não acreditam que vão chegar nas eleições ao poder ou mudar o capitalismo com as eleições. Logo, tem errado aí, né? Tem muita coisa errada. Se a gente estuda, a gente começa a ver essas contradições. Se a gente não passa até de bom grado, muito bem intencionalmente, acreditar, olha, eu acredito mesmo, de coração. Inclusive pode até falar assim, que aquele cara quer acabar com o desemprego em Paranaíba. Não existe um empresário que pode fazer isso. Por mais que ele queira, né, um político ligado, não vai aceitar fazer isso. Não só porque é um cara mau de Paranaíba, é porque é uma lógica do capitalismo mundial. Não é só do Brasil, Paranaíba, qualquer outra coisa assim. E aí cheguei onde eu mais queria hoje. Que é mais-valia. Tem gente que fica bravo com o PSTU porque nas ruas a gente briga assim, ó, a gente grita, não acabou, tem que acabar o fim da polícia militar. Isso mesmo. O pessoal apavora com isso. Agora eu vou explicar o que é mais-valia. Não sei se é o caso de vocês, mas muitos, quando ouvem a explicação do que é mais-valia, aí corta os pulsos, né? Aí pira, frita tudo, né? Por quê? Queima as placas do computador. Porque aqui tem um ponto central. Ponto central para o Adam Smith, para o David Ricardo, inclusive para os socialistas. Porque é ali que sai, literalmente, a riqueza capitalista. Lembra que eu falei da cesta da taxa de lucro? É como se fosse assim, ó, imagina uma cesta tamanho dessa mesa. Todos os setores são importantes para compor a taxa de lucro. Eu colocaria um bombom
para representar aqui, se fosse essa mesa cesta, um bombom para representar assim, custos, barateamento de custos na compra de madeira. Beleza? Eu comprei ferro, o ferro está sendo vendido a R$10 o quilo. Eu comprei assim. Nossa, é bom, isso ajuda a aumentar a taxa de lucro, é verdade. Então eu representaria essa quantidade com um bombom gostoso, maravilhoso do unicórnio doce. Coloquei aqui um bombom. Venda da mercadoria, eu colocaria uma roscona gigante, assim, tal, mas ainda aqui, ó o tanto. E colocar coisas pequenas. Na hora que fosse para eu representar aqui a mais-valia nessa cesta, eu pegaria, sabe aquelas bexigas de aniversário gigante, que enche de bola, de doce, que fica maior que essa mesa? E aqui em cima de tudo, assim, para ocupar só que cheio de água, para ocupar todos os espacinhos da cesta. É aqui que vem a taxa de lucro maior de todas. Sem isso aqui, dá para ganhar dinheiro com outros setores que não a indústria. Mais dinheiro. Sem isso aqui, dá para ganhar talvez dinheiro mais vendendo tua arte na rua. Agora, isso aqui é o quê? Primeira coisa que eu tenho que dizer. Para os economistas, do estilo Paulo Guedes, eu estou falando Paulo Guedes dando uma moralzinha para ele, porque ele está ferrando a vida dele atualmente, né? Ele está com carta branca para ele ferrar. Mas pense no Marshall nos Estados Unidos, pense no John Maynard Keynes, também nos Estados Unidos, na Inglaterra, pense nesses grandes pensadores do capitalismo. Para eles, taxa de mais-valia não existe. Não existe, não tem. Saiu uma invenção dos marxistas. Mentira. Desonestidade intelectual tremenda. Porque quem desenvolve, quem fala de taxa de mais-valia, quem descobre mais-valia, não é nem o Marx, não são os marxistas. Está em David Ricardo. Né? Marx aperfeiçoa e sim, é novo o desvelamento da mais-valia. Mas quem inventa a mais-valia já existe, né? Não é nem os marxistas. Quem está falando que a maior parcela da taxa de lucro vem da extração de mais-valia, isso é David Ricardo, né? O maior financista que existe no século XIX, no auge do capitalismo industrial. Não tem nada dos marxistas. Os marxistas vão concordar, inclusive, com o David Ricardo, né? A concepção de mais-valia. Então, Ricardo é aquele que pegou e a gente estava fudendo a classe trabalhadora, esse mesmo, que foi negado para a burguesia em determinado momento. Exatamente. Depois do século XIX até hoje, ele é negado, né? Ele escreveu um livro, se quiser anotar, Economia Política e Tributária. É o livro máximo dele, Princípios de Economia Política. Muito bem. Então, tem que deixar claro que para os economistas, mais-valia não existe. Esse negócio é ultrapassado, é demodê falar disso, etc, etc. Engraçado. Da economia política e taxação. Taxação coloca tributação. Aqui tem disponível, na internet vai estar taxação. E aí o que acontece? Mas é trágico, né? Porque esses próprios economistas que dizem mais-valia não existe, quando a crise capitalista, a primeira coisa que eles vão estudar é mais-valia e lá no Capital do Marx, não é nem no Smith, né? Então assim, já é falta de honestidade intelectual. Eu particularmente, tenho muita honestidade intelectual de economistas, sobretudo de economistas de governo. Né? Laturado Paulo Guedes, então, aí pelo amor de Marx. Né? Mas é um economista e provavelmente um economista eficiente capitalista. Né? Pelo menos o Bolsonaro acha isso. Já não dá para falar. Né? Desculpa, gente, essa pessoalidade assim, porque assim, ó, tá acabando. E eu não vou ter outros momentos para falar essas coisas para vocês. Eu não sou neutro, passional, falar essas coisas de forma mais crítica. Não sei, outro professor, nem sei quem vai ser, de repente vem para vocês, eles estão fodidos, né? Mas o que é mais-valia aqui? Ó? Vai travar tudo. Mais-valia, a gente pode falar assim, ó, mais-valia é a exploração que o capitalista exerce. Essa é a parte fácil, a parte simples. Mas é um bom começo. É uma taxa, é um número mesmo. A gente vai fazer umas continhas ali agora. Eu pedi ajuda para vocês para as contas aí, senão eu tenho que contar nos dedinhos. Essa eu faço, garanto. Mais-valia é a exploração que a burguesia exerce sobre a classe trabalhadora. Mas isso não explica muito bem o que é. Só fala um pouco do princípio geral, né? É a exploração feita pelo capitalista. Ok. É o valor a mais. Pode ser também chamado assim de mais-valia. Também fala mais-valia. Quando traduzindo o português aqui no Brasil, o livro do Pensando com Marx. É um povo antigão lá dos anos 60, 70, né? Voando do que... Me confundiu o ditado. Mas enfim, mais, é uma forma erudita de falar valor. Valor a mais. Né? E o que é essa mais-valia? É assim, ó. Se eu considerar que a taxa de lucro vem só do comércio, isso aqui realmente não existe. Mas como na economia política, o que produz valor não é só o comércio, mas todo um processo produtivo, aí cabe muito bem. Considerar outras coisas que nós já falamos. Primeiro, que tem muita exército industrial de reserva, tem muita gente desempregada e muita gente que não trabalhar. E gente já que não quer ficar desempregada, concorda?
As pessoas, então, meio que não têm muita saída. Isso do século XVIII até hoje. Ou elas trabalham por um salário ou não trabalham. Só que não trabalhar, pô, e aí como é que faz? Né? Para vender. Você só tem isso, né? Você não tem terra para plantar, você não tem fábrica para fazer as coisas, você não tem escola para poder dar cursos e tal, você tem que vender força de trabalho. Democracia, o Marx chama isso de liberdade dos passarinhos, dos pássaros. Você é livre, né? Livre para passar fome, é democrático. Ou você aceita, ou você pode também não aceitar, morre de fome, pode não aceitar. É uma condição histórica horrível, né? Então isso aí já mostra uma questão de exploração e opressão muito rapidamente, mas a gente quer chegar na mais-valia. Então nós todos somos uma fábrica. E estamos trabalhando nessa fábrica porque precisamos comer, precisamos alimentar, precisamos ter um salário. Então o que a gente tem para ganhar um salário, para vender? Trabalhando na fábrica. Não é muito que opcional, é importante dar uma ênfase nisso, porque o empresário vai dizer, eu não estou te escravizando. Você está vindo aqui por livre e espontânea vontade, eu estou falando que vou te pagar um salário mínimo por mês, você sabe, está consciente disso? Daí você está assinando, você está consciente, você está assinando um contrato. Então tem um manto jurídico que dá legalidade para tudo isso que eu vou falar aqui agora. O capitalista criou isso. É a comunidade política lá do John Locke. Criou uma legalidade jurídica para dizer, ó, o que eu vou pagar para você é nada de um tanto de dinheiro por mês para você fazer tudo que eu mandar aqui na minha fábrica. A gente não está combinando se vai trabalhar, o que você faz aqui, você vai para tua casa. Não é isso não, você está consciente? A gente não precisa nem ficar explicando isso, a gente já sabe, né? Que a gente vai trabalhar, sei lá, na FC, a gente não vai levar fio para casa. Né? A gente vai levar para casa o quê? Muita dor nas costas, muito sofrimento, muita opressão e o salário, né? Que normalmente acaba rápido também. É isso. Isso é legal. Isso aqui é um ponto importante, porque os economistas vão falar assim, isso que vocês estão falando de mais-valia não existe mais, porque assim, o contrato de trabalho é uma coisa legal. A gente o empresário não vai lá na sua casa, num bairro, né, na cidade, pega todo mundo no peteleco e fala assim, você vai trabalhar para mim, vai colocar uma corrente, não, isso é escravidão, é o trabalho livre agora. Né? Então tem todo um discurso que é legal. Para falar, Lucas. Eu acho que talvez Weber poderia evitar também, quando ele pega e fala que o capitalismo tem um espírito que é coercivo dentro do indivíduo, dele também se realizar nesse programa aqui. A gente está no século XXI, né? Passou 200 anos desse sistema. Hoje em dia é isso, a gente procura também, não só qualquer emprego especializado. Exato. Olha o finalzinho do quadro. Vou falar disso aí. Né? A gente está com pós-doutorado pedindo um trampo. Né? A gente vai chegar nisso aí. Então, observa. Tem que guardar esse princípio. Olha, é legal. A análise que eu vou colocar aqui agora, isso pode até ser juridicamente legal, mas é absolutamente imoral. Né? E vou tentar demonstrar. Então você é contratado para trabalhar na empresa. Na nossa empresa de ficção, a princípio, a gente entra amanhã e sai às 5 da tarde. Beleza? Deu 8 horas aí? Nem contei. Daria 8 horas, né? Dá 8 horas de trabalho, é isso? Entre as 7. É a hora do almoço, né? E eu sou tão bom empresário que assim, eu vou dar quantas horas, Bruno? Dá 10, né? Dá 7 às 17. Das 6 às 4, 18, acho que dá 8 horas. Das 6 às 4? 4 às 18? Dá a carga horária da semana, de segunda a sábado. Então vamos colocar assim, das 6 às 4 às 18. Esses dados importantes. Das 6 às 18. Deixa eu tirar do capitalismo. A gente é contratado para trabalhar das 6 da manhã às 4 às 18 da tarde, para receber um salário, não sei, fala o preço de um salário aí. 900. 900. Então eu trabalho dia, salário, está no salário, R$900. Estão preparados para entender isso que eu vou falar aqui agora? Eu sei que vocês já estão sabendo que vai sair todo mundo desgraçado, mas é preciso entender e explicar mais o negócio. Se tiver um pouquinho de sangue nos olhos, você nunca mais vai olhar para o teu patrão. É impossível olhar. Tem que entender que a relação jurídica do contrato de trabalho, se acreditar que ela é legal, que é super bacana e tal, não tem muito a explicar para você. Mas a crítica é isso, ou seja, ela está legalizada, sem dúvida alguma, né? Mas é para poder uma legalização da exploração. Porque você entra às 6 e sai às 4 às 18 da tarde.
faz isso durante 20 dias úteis da semana, sábado, domingo descansa, né? Então dá 20 dias úteis. Então durante esse período, né? E o empresário é tão bom que ele dá o final de semana para a gente descansar. Depois de 30 dias, atenção, comecei a trabalhar agora. Valendo, o Jean foi contratado. Vocês todos aqui, nós fomos contratados em bloco. Começamos a trabalhar hoje. Hoje é dia 20 alguma coisa, não sei. 21? 24, né? Bem. Quando é que a gente vai receber os R$900? Só no outro mês. Vamos supor que vai pagar no dia certinho que a gente entrou. Só no outro dia 24 do outro mês. A gente vai acordar todo dia cedo. Vai amanhecer na fábrica, né? Esse horário talvez o sol está começando a sair. Vai trabalhar até as 4h18 da tarde durante 20 dias lá na fábrica. Contando, depois a gente vai receber o salário de 900. Mas é coisa pior. Meu Deus. Eu vou pegar um da fábrica que eu estou trabalhando, tá? Esse aqui é o reloginho. Vou pegar esse horário que você colocou, cara. 6 horas, a gente entra 6 horas, né? Vou pegar agora, só mudar um pouco de fábrica, de realidade, né? Mas os preços estão muito próximos. A gente trabalha das 6, 7, 8, 9, 10, meio-dia, 1h da tarde, 2h da tarde, 3h da tarde, 4h18 da tarde. Até aqui a gente trabalha. Se isso fosse uma fábrica de móveis, eu poderia dar uns números mais redondinhos, inteiros para a gente pensar. O meu horário era outro, mas dava essas 8 horas por dia. Estava 6, começava 7, mas enfim, só isso. A gente produzia, era uma fábrica de móveis, a gente produzia cadeiras. Mais ou menos, né? Um pouco para mais, um pouco para menos, que é variável de cada operário que está trabalhando, no ritmo de cada operário. Então, um tempo médio, guarda isso, tempo médio. O tempo médio para fazer uma cadeira era de 2 horas. 2 horas. Para uma lógica um pouco mais rápida, um pouco grosseira, para tentar entender muito rapidamente, quero dizer isso. Se eu entrar 8 horas, agora eu vou fazer com bolinhas, tá ok? É o meu tempo que eu trabalhei. Como deu 2 horas, eu produzi uma cadeira. No meu caso lá, acompanha até hoje o preço dessa cadeira no mercado, de birra. Sabe o que é uma cadeira, deixa eu tentar descrever ela, vocês vão identificar. É uma cadeira individual, 60, e aí essa parte de colocar o braço é um arco aqui assim, ó. Um arco que faz em cima e desce aqui assim. Já viram essas cadeiras? Clássicas de consultório, de médico e tal, essas coisas. Pof-pof, com tudo bonitinho. É lindinha, é lindinha. A gente gastava, em média, tinha gente que fazia 1 horinha, feito uma. Em média, os mais lerdinhos que nem eu, 2 horinhas, né? Uma cadeira hoje é vendida a R$850 no José do Coelho. Uma cadeira. Uma cadeira. Que é feita em 2 horas de serviço. Só para a gente poder fazer as contas mais aqui, vou arredondar assim, tá bom? O preço real dela hoje, na época, era R$300. Hoje está 450. Eu vou morrer acompanhando o preço da porra dessa cadeira no mercado. R$900. Em 2 horas, a gente faz essa firma, é uma firma pequena, cara. Uma cadeira. Em 2 horas, a gente está fazendo 30 cadeiras. 30 cadeiras em 2 horas. 900, né? Dá para fazer tudo de zero ali, mas 27, né? 39, 27.